Olá, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Cruz e esse é o canal do Instituto Brasil 200. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, clica no sininho para receber as notificações e também já deixa aí seu like no vídeo para fortalecer o nosso trabalho. No último vídeo eu falei de um assunto que me preocupava um pouco e eu chamei o vídeo, ironicamente, de reforma da Previdência, mas pelos últimos acontecimentos aqui desse final de semana que antecedeu a gravação desse vídeo, parece que as pessoas do governo não estão assistindo os vídeos do canal Brasil 200. Então eu peço a você que compartilhe com quem você conhece, espalhe aí a nossa mensagem, porque é uma mensagem positiva, é uma mensagem de otimismo e de tentativa de colaborar com o debate sobre a melhoria do nosso Brasil. O assunto de hoje não é menos importante do que o último, porque eu vou tratar de um assunto que me é muito caro, que é a educação. Qual é o problema real da educação no Brasil? É dinheiro? É verba? É a doutrinação ideológica? É a ideologia de gênero? É o MEC? É o ECA? É a Constituição? São os pais, são os professores, são os alunos, é a LDB, é o professor Olavo de Carvalho? Bom, todos esses problemas juntos, com exceção talvez do professor Olavo de Carvalho, que não tem nada a ver com a educação, principalmente com a educação básica, ainda que tenha atualmente alguma coisa a ver com o MEC. Mas os problemas todos, esses que eu elenquei aqui, o conjunto desses problemas faz o problema da educação. Nenhum desses problemas é um problema específico que causa todos os entraves e todos os problemas na educação brasileira. Portanto, eu queria aqui apontar, não é nenhum vídeo de grandes voos documentais ou intelectuais, eu queria só comentar algumas experiências, ou seja, é um vídeo que tem característica empírica, daquilo que eu vivi até agora como professor. Então eu gostaria de elencar 6 fatores que para mim são os fatores que complicam e muito a educação no Brasil. Fator número 1. Nós temos uma legislação permissiva, leniente para uma geração que é sem limites. Nós temos uma legislação que é leniente, que é permissiva, e eu estou falando de Constituição, estou falando do ECA, estou falando das exigências da Lei de Diretrizes e Bases. Então, tudo isso, o conjunto dessas leis, de certo modo, é leniente com os alunos, transformou o jovem numa espécie de vítima dos adultos, como eu tenho repetido já há algum tempo. Porém, nós estamos lidando com uma geração que não tem limites. Os pais já não são, a família já não é mais a mesma família de uma década ou 2 décadas atrás, uma família mais presente. Os pais agora se separam com mais facilidade, então tem muitas crianças e adolescentes que são criados só pela mãe, ou só pelo pai, ou pela avó, ou por nenhum deles, por um outro ainda que não é nem o pai, nem a mãe, nem a avó ou avô. Então nós temos uma geração muito diferente das gerações anteriores. Então, ao mesmo tempo em que a legislação foi se tornando um pouco mais permissiva com o passar dos anos, a geração foi ficando cada vez com menos limites. Então nós temos um problema hoje de lidar com isso. Por exemplo, o aluno tem o direito de assistir aula. Ele não pode ser impedido nem pela escola e nem pelos professores de assistir aula. Portanto, eu, como professor, não posso impedi-lo de entrar se ele chegar a qualquer momento, ou se ele se atrasa para vir para a sala de aula. E chega atrasado, sei lá, 15, 20 minutos, meia hora atrasado na aula e bate na porta, eu não posso proibi-lo de entrar. Isso pode dar uma série de complicações para mim, então eu sou obrigado a deixá-lo entrar porque eu não posso impedi-lo, teoricamente falando, de assistir aula. Um outro problema é a violência, por exemplo, em sala de aula, não só contra professores, mas contra colegas. Como é que você trata, como é que a lei trata de um adolescente violento? Nós sabemos que o ECA tem uma legislação especial para isso.
mas que é muito leniente, é muito permissiva, e dificilmente um jovem violento vai sofrer sanções por agredir um professor ou agredir um outro colega, ou mesmo danificar alguma coisa dentro da escola. Então toda uma questão psicológica entra no meio, toda a questão da vivência desse jovem. Então é muito complicado lidar com essas situações hoje em dia. Então, resumindo, então o ponto primeiro é que nós temos uma legislação ou um conjunto de leis que é bastante permissivo e leniente para uma geração que não tem limites, para uma geração que é completamente desprovida de qualquer limites no seu comportamento. Ponto número 2. Eu também penso que o ensino obrigatório, sobretudo no ensino médio, o ensino fundamental talvez tenha de ser mesmo obrigatório para ter, claro, a população minimamente alfabetizada. Porém, eu acho que o ensino obrigatório no ensino médio é um problema também para se pensar. Então imagina 40 adolescentes, quando não mais, dentro de uma sala de aula e você tentando fazer a chamada. Então, por exemplo, eu já passei muito problema tentando fazer a chamada. A gente demora 10, 15, 20 minutos para ter a atenção da sala numa aula que tem 50 minutos. Por quê? Simplesmente porque algumas turmas não se comportam. É claro que recai sobre o professor, mais uma vez, o problema de alguém sempre vai dizer a ele, mas você não consegue controlar os alunos. É evidente que eu não consigo, porque também eu não desejo confrontá-los, porque, como eu disse agora há pouco, o problema da violência dentro de sala de aula é muito sério. Então, quer dizer, é muito fácil hoje um adolescente, um jovem, agredir um professor, ou tentar agredir um professor a troco de nada. Então, é um problema sempre muito sério quando se trata de você confrontar a sua sala. É claro que a autoridade é algo que a gente conquista. Eu não estou tratando das situações que são normais, mas quando a situação foge do controle, é muito problemático para retomar esse controle. Então, salas muito lotadas e a obrigatoriedade de ter o jovem sentado lá, aquele jovem que não quer estar na escola, sobretudo esse, é um problema muito sério, porque ele não quer estar lá, então ele estará por obrigação, mas ele vai fazer de tudo para atrapalhar o andamento da aula. Como lidar com isso? Também é um problema da educação que precisava ser repensado. Ponto número 3. O ponto número 3 é um ponto muito sensível e delicado, o qual não gostaria de me aprofundar muito, porque também não domino a legislação a esse respeito, mas eu sei que há uma legislação para educação especial. Então, hoje, há a prerrogativa da inclusão de alunos que têm necessidades especiais, tanto física quanto mentais, e tanto aqueles que têm deficiência quanto os superdotados. Então, todas essas crianças e adolescentes têm de ser matriculados no ensino regular. E aí nós não temos estrutura dentro da escola pública para tratar desses alunos. Então é um problema muito sério. Você coloca às vezes um aluno que tem, sei lá, transtorno de déficit de atenção, acho que é assim que fala o nome, ou ele tem síndrome de Down, por exemplo. Então é muito complicado para um professor. É claro que existe a prerrogativa de que tem de haver um professor especial acompanhando esse aluno, ou às vezes tem que ter acompanhamento médico, mas quase nunca tem. Então esse aluno ele é uma espécie de bode na sala de aula. Então ele fica lá, a gente não sabe muito bem o que fazer, porque ele também não assimila muito bem as aulas, e aí é difícil de acompanhar, porque eu não tenho expertise para ajudar esse aluno. Então é muito complicado. Esse é um outro problema seríssimo da educação básica que precisa de atenção. Ponto de número 4. O ponto de número 4 tem a ver com os recursos. Então, é claro que isso tem muito a ver com os estados e municípios, né? Então, sei lá, escola sem cortina. Aí, quando você põe cortina, os alunos vão lá e tacam fogo na cortina. A escola que não tem vidro, ou que tem vidros quebrados, porque os alunos tacam pedra nos vidros e quebram os vidros da escola. E dificilmente vão sofrer sanções por isso. Ventiladores, por exemplo, não tem ar-condicionado, é pedir demais, mas ventiladores às vezes quebrados e também às vezes demora o ano inteiro para conseguir arrumar um ventilador. Giz e lousa. Então nós estamos no século 21, nós estamos em 2019, que é o ano que eu estou aqui gravando esse vídeo, e os professores do ensino público ainda usam giz
e aquela lousa verde bonita, que é um recurso extremamente nocivo para a nossa saúde, aquele giz, aquele pó de giz o tempo todo no nariz do professor. Então, às vezes não pode usar os recursos, data show, não pode usar anfiteatro, a escola não tem, ou não pode usar. Então, é muito difícil de dispor dos recursos da escola. Aí, às vezes, não tem biblioteca, ou tem sala de leitura, mas não tem um professor que fique na sala de leitura para a gente poder ir até lá, porque o professor não pode, tem que ter um professor designado para ficar naquela sala de leitura. Então, tudo isso em relação aos recursos são problemas também bem sérios da educação. Ponto de número 5. O ponto de número 5 tem a ver com as avaliações e recuperações. Porque hoje a prerrogativa da lei é que se avalie, por exemplo, o aspecto qualitativo e não quantitativo da aprendizagem. Então, quer dizer, já não vale mais tanto aquela coisa de nota A, B, C, ou 1, 2, 3, 4, 5, né, até 10. A nota em si vale pouco, e também as provas finais valem menos do que a avaliação que eles chamam de contínua. Então, você tem que avaliar o aluno o tempo todo, continuamente, a fim de estabelecer um conceito para ele e não mais uma nota como a gente falava antigamente. Esse conceito tem de ser construído ao longo do ano ou ao longo dos bimestres. Então, a nota final que eu dou no final de um bimestre talvez não valha tanto por causa das outras atividades que eu tenho de levar em conta e que eu tenho que produzir com os alunos ao longo do bimestre. Isso não é em si mesmo ruim. O problema é que isso também gera uma certa acomodação no aluno, que já sabe que muito dificilmente ele vai ter problema se de fato ele não tirar uma nota boa. Então ele vai empurrando com a barriga, porque ele sabe que sempre tem um trabalhinho, sempre tem uma coisinha. Por quê? Porque o processo de recuperação também tem de ser contínuo. Então, fez uma prova, não foi bem, tem que repetir, fez uma redação, foi mal, tem que refazer, fez uma atividade, não foi bem, faz de novo. Então, sempre tem a possibilidade do aluno recuperar aquela nota ou aquele conceito que não foi muito bom. Isso gera uma certa acomodação. De fato, não deveria ser assim, né? O processo de avaliação contínua, de recuperação contínua, não é em si mesmo ruim, mas ele já gerou no espírito dessa geração, né, uma certa preguiça mesmo de trabalhar na escola. Então ele fica levando, a maioria deles vai levando mais ou menos, empurrando com a barriga, porque ele sabe que lá no final do ano vai acontecer lá uma mágica, ele vai fazer um trabalho ou outro e tal, e vai acabar passando de ano. Esse é um problema dos mais sérios e que precisa ser olhado também com atenção. E last but not least, ou seja, ponto número 6, que apesar de ser o 6, não é menos importante, é o salário do professor. O salário do professor, principalmente, eu estou dizendo aqui, eu estou falando da minha experiência do ensino básico e do ensino público. O salário do professor é sempre um problema, não só porque o salário seja lá baixo, às vezes não é nem esse o problema, mas porque, por exemplo, para alguém que mora em São Paulo, na capital, o custo de vida aqui é bastante alto. Então, o professor, todos os professores fazem lá um malabarismo para fazer o seu ordenado caber dentro do mês. Então o professor é alguém que está sempre reclamando do salário, às vezes reclama sem razão, às vezes acha que esse é o problema que vai resolver a vida dele. Se o salário dele for 100 mil reais por mês, vai resolver o problema. Não é esse. O salário não é o pior dos problemas da educação, mas é um problema. A gente sabe que educação aí fora, os professores ganham muito melhor, há uma certa compreensão da atividade docente. Então, o professor no Brasil, ele se desgasta muito. Então, 40 alunos por sala, de repente eu tenho 2 cargos, não é o meu caso, mas tem professores que têm 2 cargos, que dão aí 50, 60 aulas por semana. Cada sala com 40 alunos ou mais em alguns casos, né, o que é proibido, mas às vezes sempre passa um ou outro. Então imaginem o desgaste que esses professores têm, e aí chega lá no final do mês, ele recebe o contra-cheque e é aquele valor que a gente tem até vergonha de dizer para os outros. Então o salário do professor é algo importante que também deveria ser olhado com atenção pelo governo. Portanto, recapitulando aqui, problema número 1 é
uma legislação leniente para uma geração que não tem limites. Ponto número 2. Um ensino obrigatório que faz com que as salas fiquem lotadas e também haja uma quantidade grande daqueles alunos que não querem estar lá, então eles vão para a escola e vão para tumultuar e para atrapalhar. E eu estou falando sobretudo do ensino médio. Ponto de número 3, a grande complicação e o entrave que existe em relação à educação especial e à inclusão. Não que não deva haver inclusão, não que os alunos especiais não devam ser incluídos e também amados. Há estudos que dizem que há benefícios nessa integração, em que os alunos que têm necessidades especiais e aqueles que não têm, que eles se integrando, os dois grupos ganham. Eu também acredito nisso, só que precisa haver uma estrutura para que isso funcione. Ponto de número 4. Então, ponto de número 4 são os recursos. Então, às vezes não tem cortina, às vezes não tem vidro na janela quando está frio, venta, às vezes não tem ventilador, ainda é giz, giz e lousa, aquela lousa verde, o giz branco ou o giz colorido. Então, os recursos também são escassos e é sempre um problema para a gente poder administrar. Ponto de número 5, as avaliações e recuperações, que também geram um problema muito sério na cabeça e no emocional do professor e naquele seu ímpeto por fazer a coisa funcionar e por poder ajudar o aluno e tal, sem muito tempo para fazer isso, com 40 alunos numa sala, com 500 alunos e 500 provas e trabalhos, é muito difícil fazer tudo isso. E por último, ponto de número 6 é o salário, que apesar de não ser um problema homérico, é um problema que também ajuda muito a derrubar a autoestima do professor e também isso causa um problema para ele poder trabalhar um pouco mais satisfeito. Então é isso, se você é professor, deixa aí o seu comentário, diga o que você acha, se você é aluno, diga o que você acha disso, e se você for do governo, ou conhecer alguém do governo, leve essas informações aí para quem de direito, para que esse debate cresça um pouco mais, para que esse debate chegue mais próximo dos problemas do dia a dia de uma escola, dos professores, dos alunos, dos diretores de escola, das secretarias, das diretorias, e para que todos nós tenhamos no futuro uma educação básica de qualidade, ainda que pública, mas pelo menos alguma coisa de qualidade para os nossos para as nossas crianças, para os nossos jovens, adolescentes e também para os nossos adultos, no caso do EJA, da educação de jovens e adultos. Então, fica aqui o meu abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço.